Olá, seja bem-vindo ao treinamento da Trilha de Conduta, Ética e Compliance. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a discriminação no ambiente de trabalho. Você vai aprender o que é discriminação, como ela aparece no dia a dia e o que fazer para evitar e combater esse tipo de situação. Esse treinamento é para todos, não importa seu cargo ou função. Todos nós fazemos parte da construção de um ambiente de trabalho mais respeitoso. Vamos começar falando sobre o motivo deste treinamento e por que ele é importante para todos nós. Esse treinamento tem 4 objetivos principais. Primeiro, mostrar o que é discriminação e como ela acontece no nosso dia a dia de trabalho. Segundo, ajudar a evitar esse tipo de situação, mesmo quando ela não é intencional. Terceiro, explicar quais são os canais que você pode usar e o que diz a lei sobre esse assunto. E quarto, fortalecer uma empresa mais ética, mais segura e mais respeitosa para todo mundo. Esse conteúdo vale para todos, da diretoria até a operação, sem exceção. Um ambiente de trabalho respeitoso não depende só de regras escritas no papel. Ele depende das atitudes de cada um de nós, todos os dias. Os colaboradores constroem esse ambiente através do jeito como tratam os colegas. As lideranças dão exemplo e mostram o que pode ou não pode acontecer na equipe. E a empresa garante a estrutura, os canais de denúncia e as consequências para quem faz algo errado. Ou seja, cada pessoa pode ajudar a resolver o problema, ou, se ficar calada, pode acabar fazendo parte dele. A discriminação causa prejuízo para todo mundo. Para as pessoas que sofrem, ela causa sofrimento emocional, baixa autoestima e pode até prejudicar a carreira. Para a empresa, ela piora o clima de trabalho, aumenta a saída de funcionários, gera problemas com a justiça e pode manchar a imagem da empresa lá fora. Ou seja, ninguém sai ganhando quando existe discriminação no ambiente de trabalho. Agora, vamos entender melhor o que significa a palavra discriminação e algumas palavras parecidas que às vezes causam confusão. Discriminação é tratar uma pessoa de forma pior ou diferente por causa de alguma característica dela, como cor da pele, religião, idade ou deficiência, e não por causa do trabalho que ela faz. Isso pode acontecer de um jeito claro, como recusar contratar alguém por causa da idade, ou de um jeito mais escondido, quando uma regra parece neutra, mas, na prática, prejudica um grupo de pessoas. É importante saber que não precisa haver intenção de fazer mal. O que importa é o efeito que aquilo causa na pessoa. Vamos entender a diferença entre algumas palavras. Estereótipo é quando a pessoa generaliza um grupo inteiro de pessoas, tipo, todo mundo de tal lugar é assim. Preconceito é quando a gente já julga antes de conhecer, com base nesse estereótipo. Esses dois ainda estão só no pensamento da pessoa. Mas, quando esse pensamento vira uma atitude, um comportamento, aí ele se transforma em discriminação, em assédio, que é quando a pessoa repete um comportamento que humilha ou constrange a outra. Ou em tratamento desigual, como pagar menos ou dar menos oportunidades a alguém. Muitas vezes a discriminação aparece disfarçada. Por exemplo, quando alguém fala, foi só uma brincadeira, mas repete o mesmo comentário sobre a mesma pessoa várias vezes, ou quando alguém diz, é só a minha opinião, mas usa isso para desrespeitar a crença ou a identidade de um colega. Ou ainda quando dizem, sempre foi assim aqui, para justificar um costume que exclui algumas pessoas. Uma atitude deixa de ser só uma brincadeira ou opinião quando ela machuca, envergonha ou prejudica alguém. Agora vamos conhecer, uma por uma, as principais formas de discriminação que podem acontecer no trabalho. A primeira forma que vamos ver é a discriminação racial. Ela acontece quando alguém é tratado de forma diferente por causa da sua raça, cor ou origem. Existe o chamado racismo estrutural, que são desigualdades históricas que ainda afetam oportunidades e tratamento até hoje. A discriminação racial pode ser explícita, quando é clara e direta, ou velada, escondida em piadas e comentários sobre aparência, cabelo ou jeito de falar. Veja alguns exemplos do dia a dia. Colocar apelidos relacionados à cor da pele de uma pessoa, fazer comentários maldosos sobre o cabelo ou o jeito de falar de alguém, ou associar, mesmo brincando, características ruins a um grupo racial. Pense, como você reagiria se visse um colega sendo alvo desses comentários repetidas vezes? A segunda forma é a discriminação religiosa.
Todo mundo tem o direito de acreditar ou não acreditar na religião que quiser. Isso é garantido por lei. A intolerância acontece quando alguém zomba, despreza ou incomoda outra pessoa por causa da fé dela, ou até por ela não ter religião nenhuma. Também não é certo obrigar um colega a participar de práticas religiosas que não são as dele. Alguns exemplos: fazer piada com a religião de um colega ou com os símbolos dela, forçar alguém a participar de uma oração ou comemoração religiosa que não é a sua, ou desvalorizar o trabalho de uma pessoa por causa da fé dela. Reflita: como conseguimos respeitar a fé de cada colega sem impor a nossa própria crença sobre os outros? A terceira forma é a discriminação por gênero e identidade de gênero. Ela acontece quando uma pessoa recebe tratamento pior por ser homem, mulher ou por sua identidade de gênero, por exemplo, receber salário menor ou menos chances de crescer na carreira. Existem também preconceitos antigos, como achar que só homem pode fazer um tipo de trabalho e só mulher pode fazer outro. É fundamental respeitar como cada pessoa se identifica, inclusive usando o nome e o pronome que ela pede. Alguns exemplos: fazer comentário duvidando da competência de alguém só por causa do gênero da pessoa, perguntar de forma inconveniente sobre a identidade do gênero de um colega, ou deixar de dar oportunidades de crescimento para alguém por esse motivo. Pense na sua equipe: as oportunidades são divididas de forma justa entre todos? A quarta forma é a discriminação por orientação sexual. A orientação sexual de cada pessoa faz parte da vida privada dela e não deve ser motivo de julgamento no trabalho. Uma coisa é ter sua opinião pessoal sobre o assunto. Outra, bem diferente, é ter um comportamento que discrimina ou constrange um colega. E atenção, piadas repetidas sobre esse tema não são humor, são uma forma de assédio. Alguns exemplos: fazer piadas sobre a orientação sexual de um colega, contar para outros sem permissão informações pessoais de alguém sobre esse assunto, ou fazer comentários maldosos disfarçados de opinião pessoal. Reflita: você sabe diferenciar o momento de só ter sua opinião do momento em que um comentário pode estar constrangendo um colega? A quinta forma é a discriminação por idade, também chamada de etarismo. Ela pode atingir tanto profissionais mais jovens quanto os mais velhos. Às vezes achamos que uma pessoa mais velha não vai conseguir aprender algo novo, ou que uma pessoa jovem não tem experiência suficiente para assumir uma responsabilidade maior. Esses pré-julgamentos podem impedir alguém de participar de treinamentos, projetos ou promoções só por causa da idade. Alguns exemplos: achar que um colaborador mais velho não vai conseguir aprender uma ferramenta nova só pela idade dele, duvidar da capacidade de liderança de alguém jovem sem nem dar a chance, ou não deixar uma certa faixa de idade participar de treinamentos e promoções. Pense: na sua área, as oportunidades são dadas por competência ou existe algum preconceito escondido relacionado à idade? A sexta forma é a discriminação contra pessoas com deficiência, o que chamamos de capacitismo, quando alguém acha que uma pessoa com deficiência é menos capaz de trabalhar bem. Incluir de verdade não é só contratar, é garantir que o dia a dia seja acessível para essa pessoa. Isso significa não subestimar sua capacidade, não deixá-la de fora de atividades e não usar palavras ofensivas para se referir a ela. Alguns exemplos: duvidar da capacidade de um colega com deficiência sem nem avaliar o trabalho que ele entrega. Deixar colegas com deficiência de fora de reuniões, treinamentos ou confraternizações, ou usar palavras ofensivas ao se referir a alguém com deficiência. Pense: o ambiente da sua área é realmente acessível para todos os colegas, não importa a condição deles? Além dessas, existem outras formas de discriminação que também precisamos ficar atentos. Julgar alguém pelo sotaque, pela cidade ou região de onde veio, julgar pela classe social ou pelo bairro onde mora, fazer comentários sobre o peso, roupa ou corpo de uma pessoa e prejudicar uma mulher grávida ou uma mãe ou pai recente em oportunidades de trabalho. Todas essas situações também são protegidas por lei. Agora vamos falar sobre um tema muito comum no trabalho: quando uma brincadeira deixa de ser engraçada e vira desrespeito. Nem toda brincadeira é inofensiva. O que importa não é a intenção de quem fala, é o efeito que aquilo causa em quem ouve. O que é engraçado para um pode ser constrangedor para outro.
Quando o mesmo comentário se repete várias vezes sobre a mesma pessoa, isso pode virar assédio moral. No trabalho existe um limite. Liberdade para brincar não dá o direito de humilhar ninguém. E lembre-se, se a pessoa ri, mas fica sem graça, isso não quer dizer que ela está confortável com a situação. Vamos ver um exemplo. Durante o almoço, um colaborador fica fazendo piadas sobre a religião de um colega várias vezes. O colega até fica quieto, mas dá para perceber que ele está incomodado. Aqui, o problema é justamente essa repetição. Mesmo sendo brincadeira, ele já passou do limite do respeito. Isso pode ser considerado assédio moral e falta de respeito à religião do colega. O certo a fazer é parar o comentário, ver se o colega está bem e, se precisar, avisar os canais de ouvidoria da empresa. Outro exemplo. Em uma reunião para montar uma equipe, um gestor descarta um colaborador mais velho para um projeto importante, dizendo que ele já passou da idade para aprender coisas novas. Repare que essa decisão não é baseada em uma avaliação real do trabalho da pessoa, mas em um preconceito sobre a idade dela. Isso fere o princípio da igualdade de oportunidades e pode gerar problemas trabalhistas para a empresa. O certo é escolher a equipe com base em competência e desempenho, nunca com base na idade da pessoa. Agora, vamos entender de um jeito simples o que diz a lei brasileira sobre a discriminação. Não é preciso decorar nomes de leis, o importante é saber que a discriminação tem consequências legais e sérias. A nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante do Brasil, garante que todas as pessoas têm direito à dignidade e igualdade e proíbe qualquer tipo de discriminação. Além disso, a CLT, que é a lei que organiza as regras do trabalho, também protege o trabalhador contra práticas discriminatórias, seja na hora de contratar, de pagar o salário ou nas condições de trabalho do dia a dia. Existem duas leis brasileiras importantes sobre esse tema. Uma delas torna crime o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem de uma pessoa. A outra proíbe que alguém seja prejudicado na hora de conseguir ou de manter o emprego por causa de discriminação, por exemplo, por ser mulher, estar grávida ou pelo estado civil. Ou seja, discriminar no trabalho não é só antiético, é também ilegal. O Código Penal também trata desse assunto. Xingar alguém com base na raça, constranger uma pessoa ou ofender sua honra e dignidade são crimes previstos em lei. Além disso, o Brasil segue princípios internacionais de direitos humanos e de igualdade de oportunidades no trabalho, definidos por organizações internacionais. Resumindo, discriminar no trabalho pode trazer consequências sérias, tanto dentro da empresa quanto na justiça. Agora, vamos falar sobre o papel de cada um de nós, colaboradores, líderes e a empresa, na construção de um ambiente de trabalho mais ético. Como colaborador, o que se espera de você é tratar todos com respeito, seja pessoalmente ou por mensagem, evitar comentários, piadas ou apelidos que possam ofender alguém, mesmo sem querer machucar. Avisar os canais oficiais da empresa se você presenciar uma situação inadequada e ajudar a manter um ambiente inclusivo, onde todos se sintam bem. Quem é líder tem uma responsabilidade a mais: dar o exemplo através das próprias atitudes, agir na hora assim que souber de algum relato ou comportamento inadequado, não deixar passar comportamentos discriminatórios na equipe, seja quem for a pessoa envolvida, e proteger quem denunciou, para que essa pessoa não sofra nenhum tipo de retaliação depois. E a empresa também tem o seu papel: oferecer treinamentos como este, de tempos em tempos, para todo mundo, manter canais de denúncia fáceis de usar, seguros e sigilosos, investigar com cuidado e rapidez todos os relatos que chegam e aplicar as medidas necessárias quando uma conduta inadequada for comprovada. Agora, vamos ver na prática o que fazer se você presenciar, sofrer ou receber um relato de discriminação no trabalho. Se você presenciar uma situação de discriminação, veja o que fazer. Primeiro, não incentive o comentário, nem fique calado como se estivesse concordando. Segundo, interrompa a situação se for possível, com respeito e sem criar confusão. E terceiro, avise os canais certos da empresa, como sua liderança, o RH ou a ouvidoria. Se você mesmo sofrer discriminação, veja o que fazer. Primeiro, busque apoio de pessoas de confiança, dentro ou fora do trabalho. Segundo, anote as informações importantes: quando aconteceu, quem viu e os detalhes da situação.
E terceiro, use os canais oficiais da empresa para contar o que aconteceu com segurança. Se você é gestor e recebe um relato, veja o que fazer. Primeiro, acolha a pessoa, escute com atenção e sem julgar. Segundo, mantenha sigilo sobre as informações que ela compartilhou com você. E terceiro, encaminhe o caso corretamente para os canais responsáveis como RH, lideranças ou ouvidoria. Antes de mostrar os canais de denúncia, é muito importante você entender 3 garantias que a empresa oferece. A primeira é a confidencialidade. As informações que você compartilhar serão tratadas com muito cuidado e só as pessoas responsáveis pela apuração terão acesso a elas. A segunda é o sigilo. A identidade de quem denuncia e também de quem foi citado é protegida durante toda a investigação. E a terceira, muito importante, é a não retaliação. Nenhum colaborador pode ser prejudicado, ameaçado ou punido por fazer uma denúncia de boa-fé. Você pode denunciar com tranquilidade, sabendo que está protegido. Agora, vamos mostrar os canais que você pode usar para relatar uma situação de discriminação, seja como vítima ou como testemunha. O primeiro é o canal interno, um e-mail direto para a ouvidoria da empresa. O endereço é ouvidoria@rcstecnologia.com.br. O segundo é o canal independente, uma plataforma externa à empresa, totalmente anônima, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode acessar esse canal de 4 formas: pelo site www.contatoseguro.com.br/grupo RCS, pelo telefone 0800 no número 0800 881 3688, pelo WhatsApp no número 51-3376-9353 ou pelo aplicativo Contato Seguro. Escolha o canal que for mais confortável para você. O importante é saber que, seja qual for o canal escolhido, sua denúncia será tratada com sigilo, confidencialidade e sem qualquer tipo de retaliação. Para fechar, vamos ver 5 casos práticos que ajudam a colocar em prática tudo o que aprendemos até aqui. Primeiro caso. Em uma reunião de equipe, um colaborador faz uma piada ligando a cor da pele de um colega a um estereótipo negativo e os outros riem. Esse comentário reforça um preconceito racial e o fato de todo mundo rir faz o colega se sentir ainda mais constrangido, mesmo sem ninguém dizer nada. Isso é uma forma de racismo, mesmo disfarçado de brincadeira, e pode gerar consequências sérias, inclusive na justiça. O comportamento esperado é não rir, não incentivar e relatar o que aconteceu para os canais de ouvidoria. Segundo caso, um colaborador vira alvo de piadas frequentes sobre a religião dele, feitas por colegas do mesmo setor, mesmo depois de pedir com jeito tranquilo para que parassem. Aqui o problema fica ainda mais sério porque, mesmo após o pedido para parar, os colegas continuaram com as piadas. Isso mostra desrespeito à liberdade religiosa dele, protegida por lei, e pode configurar assédio moral. O esperado é que os colegas respeitem o pedido imediatamente e que a liderança intervenha para orientar a equipe. Terceiro caso, uma colaboradora recebe comentários frequentes sobre a aparência física dela durante reuniões de trabalho, feitas por um colega que ocupa um cargo mais alto que o dela. O fato de ser um superior hierárquico torna a situação mais delicada, porque fica mais difícil para ela se posicionar contra isso. Falar sobre a aparência em vez de falar sobre o trabalho dela é desrespeitoso e pode configurar assédio dependendo do caso. O esperado é manter o foco sempre em assuntos profissionais e garantir que ela possa relatar o ocorrido sem medo de represália. Um colaborador com deficiência auditiva não é incluído nas conversas informais de alinhamento da equipe, porque os colegas acham que seria complicado incluir ele. Mesmo sem intenção de fazer mal, essa exclusão prejudica o colaborador, que fica sem informações importantes e sem se sentir parte do time. Isso é uma forma de discriminação chamada capacitismo e fere o princípio de inclusão. O certo é buscar formas de incluir de verdade essa pessoa, como usar intérprete de Libras ou materiais escritos, garantindo que ela participe de tudo. Quinto e último caso. Em um processo interno para escolher um novo líder de projeto de inovação, um candidato mais velho é deixado de lado, com um comentário informal de que a empresa precisa de sangue novo. Essa decisão liga a inovação à juventude e ignora a experiência real do candidato. Isso é o que chamamos de etarismo e fere o princípio de igualdade de oportunidades.
O certo é que decisões de seleção e promoção sejam sempre baseadas em competência e nunca na idade da pessoa. Chegamos ao final do nosso treinamento. Vamos relembrar os pontos mais importantes. Primeiro, respeitar as diferenças não é algo opcional, é uma obrigação de todos nós. Segundo, cuidar de um ambiente de trabalho respeitoso é responsabilidade de cada colaborador, de cada líder e da empresa como um todo. Terceiro, atitudes de discriminação podem trazer sérios problemas para quem sofre, para quem pratica e para a empresa, incluindo problemas com a justiça. E por último, lembre-se, se você presenciar ou passar por alguma situação assim, a empresa tem canais de ouvidoria prontos para te ouvir e te ajudar. Muito obrigada pela sua participação.